Olá, bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma oportunidade, mais um domingo maravilhoso que estamos aqui para agradecer a Deus, uma paz abençoada para abençoados e abençoada com todas as sortes de bênção nesta manhã maravilhosa e para todos vocês que nos assistem e nos faz essa obra junto conosco, esta obra maravilhosa. A paz esteja convosco, porque Deus é poderoso e misericordioso para nos ajudar e Ele é muito bom e muito bom, muito bom. A gente ouvir a sua palavra e os seus ensinamentos. Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado é o seu santo e eterno nome. Queridos amados, nesta manhã abençoada, pelo qual nós estamos aqui com esse propósito, com esse objetivo de falar da palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz e nos abre a nossa mente para que nós venhamos ter comunhão com o nosso Deus. Então, querido, quero mandar um abraço e uma paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos e irmãs que se encontram à distância, no Rio de Janeiro, em todos os lugares. Louvado seja Deus. Peço a Deus, intercedo a Deus, que abençoe todo, traga uma alegria, uma paz, uma saúde, e para aqueles que estão entristecidos, e para que Deus venha nos dar o livramento pelo qual o mundo não pode dar, mas que vem através do trono da graça do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Agradeço a todos os irmãos por orar por mim, e eu aqui orando por todos, e em conjunto a oração é a chave da vitória. Queridos amados, eu me sinto alegre, me sinto bem na presença do Senhor, me alegrando sobre Ele, nesta jornada, sendo que é espinhosa, é a jornada pesada, porque quem serve a Deus passa por muitas coisas, por muitas tentações, mas ele tem que mostrar que ele tem que ser provado, assim como é colocado no fogo, com aquela labareda de fogo, aquela chama, mas não se queimará, porque a sua obra ela é provada. Mas a obra daquele que se queima é porque ela não foi provada, ela foi reprovada pelo trono, pela graça do Todo-Poderoso, que estará no seu trono assentado, com sua mão estendida sobre mim e sobre você. Então seja fiel e verdadeiro, porque é isso que a palavra manda. Nós temos que ser fiel e verdadeiros, amados. Então mando uma paz e um abraço do Espírito Santo de Deus para todos vocês, neste domingo maravilhoso. Que Deus abençoe a todos. E hoje nós vamos ter uma leitura aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo, louvado seja Deus, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, louvado seja Deus, que conta um pouco sobre a história de Pedro, louvado seja Deus. Pedro, um dos primeiros a ser chamado por Senhor Jesus Cristo, quando ele começou o seu ministério, quando ele estava lá naquele lago pescando, e quando o Senhor se aproximou dele, disse: segue. Louvado seja Deus. Então, queridos amados, eu estou aqui com esse objetivo, dando continuidade no Evangelho de Cristo, que todos nós somos mensageiros da paz. Então eu quero começar já fazendo a oração nesta manhã. Primeiro nós vamos ler o texto, em seguida nós vamos fazer uma oração. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então diz aqui, amado, no texto, primeiro nós vamos ler o texto.
aqui no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Então, do apóstolo, Atos dos Apóstolos, nós vamos ler o versículo 27, 28, 29 e o 30. E como sempre de costume, amado, eu começo falando e pedindo para você, amados e amadas em Cristo, sempre esteja com a canetinha na mão e um papelzinho para anotar a referência dos versículos que é citado aqui. E logo em seguida, quando você for abrir o vídeo, você não aperta aquela setinha para assistir logo o vídeo, você aperta naquela letrinha azul. Você aperta naquela letrinha azul que aí o vídeo abre por completo e vai aparecer a descrição. E naquela descrição vai aparecer onde você vai deixar o seu joinha. Você vai apertar ali. Em seguida você vai, logo em seguida, aí você apertou o seu joinha, aí em seguida você vai, aperta em se inscrever no canal. Aí você se inscrever, você aperta ali em cima, aí aparece inscrito. Aí vai aparecer um sininho, você aperta o sininho ele vai mudar de cor, você aperta em cima dele de novo, pronto, aí você já está inscrito no canal para receber as notificações. Amém? Muito bem, então sempre faça isso, porque assim você está ajudando a evangelizar. Louvado seja Deus. Então, amados, nós vamos ler aqui, eu tinha falado sobre do versículo 17, mas não, vamos ler do 19. Do versículo 19 de Atos dos Apóstolos, do capítulo 11, nesta manhã maravilhosa, que nos diz o seguinte: então os que foram dispersos por causa das tribulações que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente ao judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com ele, e muito credo, e se converteram ao Senhor. A Antioquia, a respeito dele, chegou ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exaltava a todos a que com firmeza de coração permanecesse do Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todos os anos se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosas multidão em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naquele dia, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Agabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio no dia de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme a sua posse, resolveram enviar socorro aos irmãos que morava na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Glorificado é o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos amados, vamos orar. Querido Deus e Pai eterno, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por nós estamos aqui na tua presença, falando da tua palavra e do teu ensinamento. Pedindo a ti, Senhor, socorro, milagre, bênção maravilhosa para todos. Por alguns problemas que nós passamos, Senhor, e por muita dificuldade. Mas eu quero trazer esta palavra, Senhor, mas que o Senhor me use
como uma ferramenta nas tuas mãos, porque eu vou usar a tua palavra, pois a tua palavra ela nos fortalece e nos dá graça. E nós todos, irmãos queridos, amados, unidos em oração, de coração, unindo as nossas forças através do Espírito Santo, alcançaremos bênção e misericórdia. Alcançaremos as solturas de presos em prisões pelo adversário, e a corrente caída será caída, sem precisar que mão de homem for lá para nos tirar, mas através do Espírito Santo, ele nos fará tudo isso para nos socorrer e nos libertar das prisões. Então, meu querido Deus, assim eu te peço e te agradeço pela tua bondade. Amém e amém. Amados, nesse texto aqui, nós começamos relatando sobre um ato de acontecimento que os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Depois, louvado seja Deus, depois de ter aquele acontecimento com Estevão, os discípulos ficaram meio amedrontados, um foi para um lado, outro foi para outro, mas continuaram mesmo assim ensinando o Evangelho da Graça. Uns batizavam, outros pegavam a palavra, outros ajudavam, e assim todos eram colaboradores. E onde ele chegava e pregava a palavra, a maioria aceitava a palavra, a maioria se unia com os discípulos e com os apóstolos, com os presbíteros, ouvindo a palavra e se reconciliando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, amados, que nesse texto que diz que a irmão no Senhor estava com ele, a mão do Senhor estava com ele, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Louvado seja Deus. Mas por que isso acontecia? A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se, exaltava a todos que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Porque ele começou a falar sobre o acontecimento que teve com Estevão, no seu acontecimento, porque Estevão tiraram a sua própria vida, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não se voltou para trás para negar, não, ele continuou, deu a sua vida confirmando que Jesus era o Salvador, o enviado para a nação. E nessa situação, quando chega veja que ele estava em Antioquia e Herodes, ele não gostava dessas coisas. E como ele tinha autorizado na prisão de Pedro e seu companheiro para prenderem, Pedro ficou preso lá com 4 escoltas de 4 soldados cada escolta. No caso são 4 vezes 4, 16. 16 soldados para guardar, segurando 2 homens. Tudo armado, com todo tipo de arma. Enquanto Pedro e seu companheiro, ele tinha uma arma mais poderosa do que a dele, que era o Espírito Santo de Deus na vida dele. Então eles não se preocupavam. Então houve um problema seríssimo, porque a Bíblia relata, como está aqui no texto, à noite, quando veio a noite,
Pedro estava lá no crasse e eu creio que ele estava junto com o seu companheiro, em vez de estar triste, desgostoso, se maldizendo, reclamando naquela situação. Mas por que eu estou aqui? Eu acompanhei o Senhor Jesus, fiz tudo e agora eu me encontro aqui nessa situação. Não, eu creio que ele estava orando. Mesmo passando por aquele problema, ele estava orando e agradecendo. Orando, e também não só por ele, e por os outros que estavam lá junto com ele, na mesma situação. Mas só que hoje em dia é o contrário. Quando a pessoa cai numa situação assim, começa aquele falatório daquelas outras pessoas que não entendem da palavra. Ah, porque foi lá, está lá, porque ele fez isso, porque fez aquilo. Começa a botar mais obstáculo e começa a botar mais justificativa e falar e botar mais palavras do que o que aconteceu. Em vez de erguer a sua cabeça, os seus pensamentos e pedir a Deus um socorro, um livramento por aquela pessoa, para que aquela pessoa, ou seja, um dia mais na frente, possa entender a palavra do Senhor e pedir perdão de remissão dos seus pecados, de algum ato que cometeu, ou porque foi lá encarcerado injustamente, enganado. Então, ele possa ser uma pessoa escolhida por Deus. Mas muitos entendem e muitos não só entendem o contrário. Mas aquele que entende ao contrário é aqueles que não dão crédito à palavra do Senhor, não acreditam no Evangelho da graça, não acreditam na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele enviará o anjo para nos socorrer e para nos proteger de tudo. Então, os discípulos são chamados cristãos em Antioquia pela primeira vez, quando eles chegaram lá para anunciarem o Evangelho e testemunhando a respeito sobre Estevão. Então, diz a palavra aqui que muitos creram nele, louvado seja Deus por isso. Então veja que naquele momento foi anunciado que poderia vir uma grande fome naquela cidade. E apareceu Agabo, prediz grande fome. Agabo aqui, como diz aqui no verso, naquele dia desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Agabo, está bem dizendo profeta, e um deles chamado Agabo. Dava a entender aos irmãos pelo Espírito Santo que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio no dia de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme a sua posse, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram e enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então eles procuravam enviar socorro, porque já veio um profeta anunciar que viria uma grande fome. E nessa época, Herodes perseguiu a Tiago e a Pedro. E o que fez com ele? Mandou prender e colocar na prisão. Louvado seja Deus. Então eles ficaram ali presos. Mas veja que na história aqui relatada aqui nos Atos dos Apóstolos, que nos diz isso aqui: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para o maltratar e fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. E vendo isto agradável ao judeu, prosseguiu prendendo também a Pedro, e era o dia dos pães asmos. Louvado seja Deus. Então veja, meus amados, que era o dia dos pães asmos. E nessa situação que nós vemos aqui, há um obstáculo sobre a maioria dos seres humanos. Nós que somos seres humanos, criatura de Jesus e de Deus, e filho, a partir do momento que a gente recebe a palavra, passamos a ser filho de Deus. Então, quando ele estava reunido ali,
orando e se reunindo e falando da palavra, testemunho, e eles davam glória a Deus. Então veja que, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para aguardarem tensionado a prendê-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia orações incessantes a Deus por parte da igreja a favor deles. Então veja que, conforme eu citei logo no início, ele estava ali encarcerado, mas a igreja fora estava em peso, em união, orando por causa de Pedro, que estava encarcerado. Agora eu pergunto, você tem feito isso? Você tem intercedido pelo seu próximo? Você tem falado com o seu irmão? Tem falado com alguém que está em algumas situações difíceis para interceder e orar? É isto que nós temos que fazer, mais do que a nossa obrigação de orar e interceder um pelos outros. Então, está sendo relatado aqui que os irmãos estavam unidos em oração com os irmãos, querido. Que coisa maravilhosa, né? Quando a gente começa a falar, a gente se alegra, vem aquela alegria, aquele gosto, aquela mente começa a se abrir e a gente começa a se regozijar de alegria a ver a vitória do nosso próximo. Glorificado é o santo nome do Senhor. E em tudo nós temos que dar glória. E eu vou relatar isso porque que em tudo nós temos que dar glória. Porque Deus é glória, Deus é bondoso, Ele é misericordioso. Veja, amado, que aqui Barnabé é enviado para Antioquia. Barnabé, sabe qual é o significado de Barnabé? Filho da consolação. Por quê? Quem foi Barnabé? Um levita, portanto, um servo no santuário. Foi chamado de homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Foi um guardador de alma bem-sucedida. O que Barnabé viu? A ação da graça de Deus no crente. O que Deus realizou pelo Evangelho nos incrédulos. O que ele fez? Vendeu seus bens para ajudar aos pobres. Como está lá em Atos 4:37. Ajudou o recém-convertido, Saulo, e o introduziu na igreja de Antioquia. Como está no verso em Atos 11, do 25 ao 26. Alegrou-se com o trabalho dos outros, do verso 23, 11, 23, ele alegrou-se, como diz, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se, exaltava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Então ele se alegrou pelo trabalho do Evangelho, alegrou-se com o trabalho dos outros. Barnabé pressionou grande coisa, primeiro em Antioquia e mais tarde na viagem missionária com Paulo, louvado seja Deus. Que Saulo depois passou, que ele antes era Saulo, depois mudou seu nome para Saulo. E veja que a gente tem uma mudança. Nós temos o nosso nome, mas quando nós chegamos a esse ponto de receber a palavra do Senhor e sempre e continuamente dando glória, há uma transformação em nossa vida e uma transformação até no nosso conhecimento sobre o nosso nome. Pela linguagem de hoje, há uma diferença entre a linguagem dos que creem no Senhor, que são escolhidos de Cristo, e aqueles que não dão credibilidade à palavra. As linguagens são diferentes e os nomes são diferentes. Então, o Espírito Santo nos mudará você completamente. Tanto
em a sua natureza, que antes era pecaminosa, como tanto no seu nome. Você passa a ser chamado por outro nome. Não é por seu fulano, seu betano, não. Passa a ser chamado por outro nome. Não como por aí afora, louvado seja Deus. Mas, querido, veja bem que essa situação aqui, eu quero lhe chamar a atenção em algo interessante. Porque o anjo do Senhor, quando foi lá, falou com Pedro: põe a tua capa, põe o teu chinelo e segue-me. Pedro achando que aquilo ali era uma visão, não sabendo até ele sair para a rua que era o anjo do Senhor. Então passou pela primeira escolta, a segunda escolta, a terceira escolta, a quarta escolta. Quando chegou na quarta escolta, os portões se abriram, as portas se abriram e ele saiu. Depois que ele saiu, que passou pela primeira rua, na segunda rua, ali o anjo se afastou dele, não viu mais o anjo. Aí foi quando ele veio entender, veio abrir seus olhos à mente, que não era uma visão, mas era o anjo do Senhor que estava com ele, porque ele viu que ele estava preso e ali ele estava na cidade. E ele foi à procura dos irmãos onde estava. E quando chegou na localidade onde os irmãos estavam, o que os irmãos estavam fazendo? Quando ele bateu na porta e ouviram os irmãos em oração a favor dele. Louvado seja Deus. Em oração. E então, em tudo nós temos que dar glória. Então diz o texto: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. E vendo-se isto agradável ao judeu, prosseguiu prendendo também Pedro, e era o dia de espanhá-lo. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardar, intencionado a prendê-lo, apresentado ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Ora, Herodes estava para apresentar-se naquela mesma noite. Louvado seja Deus. Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias de sentinela, na porta, guardava os cárceres. E ele, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou as prisões, e tocando nele nos lábios. Louvado seja Deus. E tocando nele nos lábios, Paulo levantou-se e, fazendo com as mãos sinais, e dizia: varões herede, vós sou o que também temei a Deus. Ouve-me, o Deus deste povo de Israel escolheu-me, o nosso Pai, e exaltou ao povo durante sua peregrinação na terra do Egito, tendo-o tirado com braço poderoso. Louvado seja Deus. Então, querido, eu quero lhe chamar uma atenção, uma coisa interessante. Quando Pedro o despertou, dizendo: levanta-te e depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse mais: põe a capa e segue-me. Louvado seja Deus. Então, amado, aqui nós tivemos algumas referências sobre desse capítulo, que Pedro é livre da prisão. Ele está livre. Então, saindo, os seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo.
parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu o ferrolho automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Aí foi quando Pedro, que diz o versículo 11 aqui, então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seus anjos e me livrou das mãos de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, conhecido como Marcos, ou seja, conhecido como Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao pódio do portão, veio uma criança chamada Rode ver quem era, e reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre que ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E muitos disseram: essa criança está louca, isso, aquilo, outro, começaram a fazer aquilo, porque era difícil se escapar da prisão. Então Pedro continuava batendo, então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Eles, porém, fazendo-lhe sinal com as mãos para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirou da prisão e acrescentou anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo o procurado e não o achando, subitamente, as sentinelas, a inquérito, ordenou que fosse justiçada, e descendo a Jerusalém para Cesareia, Herodes passou ali alguns tempos. Louvado seja Deus. Então veja, por a pessoa desobedecer e não ouvir a palavra de Deus, acontece muitas coisas com a gente. Acontece muitas coisas não é de boa não, de ruim. Por quê? Bom mesmo é sempre dar glória a Deus. Porque a Bíblia diz que em tudo nós temos que dar glória. Em tudo nós temos que dar glória. Porque libertação verdadeira, utilizemos esta maravilhosa libertação como figura da libertação de um pecador em cadeia por Jesus Cristo. A situação perigosa, Herodes, a figura de Satanás, e Pedro, a figura de um pecador no poder de Satanás, acorrentado, vigiado, o cárcere guardado por 4 escoltas de 4 soldados. Assim, o pecador está acorrentado, como está lá em 1 João 3, verso 8. Crente fiel na oração por aquele encarcerado, a igreja intercedeu na oração de fé. Este é o único caminho para libertar preso de Satanás, porque ali a pessoa está preso nas garras de Satanás. Louvado seja Deus. Então veja nessa situação que os irmãos ali glorificando a Deus, todos ali glorificando, estavam todos se alegrando, todos se